Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tinha bem uma dúvida, eu queria ouvir um pouco como foi o processo de transformar essa experiência de conversar com os golpistas nas obras, assim, e desse material bruto, dessas experiências, como que foi transformar esse material bruto nos trabalhos que a gente está vendo, assim. Eu vejo que tem uns prints de conversa, tem a frase que ele pediu para você pegar um empréstimo, tem foto de rede social. Sim. Foi um processo longo, assim, porque foram, apesar dessa exposição ter sido produzida curto período de tempo, mas tem trabalhos que eu fiz em 2021. Então, eu fiz trabalhos entre 2021 e 2024. E até que todos os trabalhos saíssem com esses formatos, foram muitas tentativas, muitas coisas que também deram errado, mas uma coisa que eu fazia era, assim, primeiro, que essa exposição de Lucas, ela me tirou totalmente do que eu estava acostumada a fazer. Eu não vou falar zona de conforto, eu vou falar que a artista tem zona de conforto, então vai ser um pouco demais, assim. Mas me tirou um pouco daquele lugar que eu entendi o que eu estava fazendo daquela forma. Então, quando aconteceu essa decisão de transformar isso em arte, eu pensei assim, o que eu tenho de materialidade? E aí eu percebi que a materialidade que eu tinha era um pouco o que eles me passavam por imagem. Então eu entendi que meu material também eram as mensagens que eles mandavam, e aí eu começo a arquivar, organizar, separar e fazer uma série de formas de organizar esse material, que eram textos e imagens. Então eu parto daí, dessas imagens e desses textos. Aí eu vou pensando, uma pergunta que está no catálogo, na entrevista, é que eu não tento impor uma certa vontade, assim, por exemplo, eu quero que esse trabalho esteja em tal linguagem. O que eu faço assim, o que esse trabalho precisa ser? Então, por exemplo, o trabalho da casinha, ele precisava ser uma casinha, porque eu estava falando, o nome desse trabalho era para ser doce. Então ele tem esse título, todos os títulos, principalmente dessa minha pesquisa, os lobistas, eles são muito importantes e os materiais também. Então, é muito importante saber que essas fotos, elas foram compartilhadas por mim, não foram fotos que eu mesma tirei. Então, a partir dessas imagens e dessas frases, eu vou tentando entender, isso aqui precisa ser um áudio, isso aqui precisa ser... mas não é um processo rápido, e eu tenho um processo muito intenso que eu vou meio que me perdendo, né? Eu dou aula, na oficina, eu começo a falar uma coisa e quando eu estou falando outra, eu acho que nessa característica que eu tenho de dispersão, eu vou me perdendo e encontrando outras coisas, né? E aí eu acho que por isso que os trabalhos também acabaram cobrindo muitas linguagens e coisas também que eu não sabia, que eu tive que aprender a fazer, coisas que eu não entendia. Eu não sabia como é que eu ia rastrear um lobista. Então, muita coisa eu tive que tentar entender como funcionava, assim, que tipo de tecnologia eu poderia usar e tentar aprender para fazer mesmo. O que eu acho interessante, pegando a sua pergunta, o que a Tati falou, é que, bom, há uma leitura feminista, né, do trabalho da Tatiana, e até uma casinha que era para ser doce, toda essa ideia do amor e tal. E aí, no outro texto que a gente pro passo, né, acho que a epígrafe de abertura é: eu sou uma má feminista, eu sou uma feminista ruim, uma coisa considerada uma feminista. E eu acho interessante isso, Natália, porque tem a ver com isso que você perguntou. Não é que ela tem uma ideia a priori e essa ideia impõe algo ao trabalho, certo? Enquanto forma. Isso vai sendo constituído junto. Então, também quando essa questão que a gente pode pensar a partir de uma perspectiva feminista aparece, ela aparece sobretudo porque se é possível associá-la a uma bagagem que a gente tem, a um acúmulo cultural, político,
político histórico que a gente vem tendo das lutas feministas, né, para ler esses trabalhos, mas não necessariamente porque ela impõe certas pautas a priori para esses trabalhos. Então, nesse sentido, o trabalho, eu entendo, se coloca potente enquanto obra de arte, né? Porque ele não pretende mostrar uma espécie de causa a priori ou de ideia a priori que ela poderia ter. Ele vai se constituindo, né? E a força dele está exatamente na sua experiência enquanto artista, enquanto mulher artista, enquanto isso vai se traduzindo nessas obras, né? E nos seus interesses. Assim. Sim, eu acho que assim, apesar de esse trabalho não ser relatos da minha vida, eu empresto muito dos meus desastres, então tem muito das minhas, dos meus enganos, dos meus auto-enganos, das minhas desilusão, assim, então não é, eu acho que assim, apesar desses trabalhos não serem auto-referentes, eles passam muito por mim, eles passam muito por angústia, eles passam muito por, enfim, uma série de coisas que foram difíceis, assim. Por exemplo, uma pessoa falou assim, mas você não caiu no golpe. Eu pensei, eu acho que eu caí, porque uma pessoa, fui casada com uma pessoa há 10 anos e uma pessoa famosa para mim. Então, porque eu entendo que o golpe, e eu acho que assim, por isso que esses trabalhos, e eu acho que eles vão além, eles começam com essa coisa do golpe, mas ele tem uma expansão disso, né? Então, você falou que vai abrindo, porque o engano dessa forma que a gente entende é muito fácil de você. Ah, tá, essa pessoa foi enganada porque, sei lá, esse cara estava só interessado no dinheiro dela. Mas eu acho que existem muitas formas de ser enganado e muitas vezes a gente também engana. Assim, a gente não é sempre também essa pessoa super legal e super ética o tempo todo, né? Então eu acho que tem essa questão humana, assim, que ele vai explorando, assim, eu acho que ele vai expandindo, assim um pouco para além dos dons. Isso volta no que a Tati falou sobre os filmes que você gosta e esses personagens, né, que não vão sendo achatados numa espécie de moralidade a priori que a gente esperaria do que é ser bom, mas são pessoas complexas, em relações complexas e que é isso, ninguém é bom ou mal o tempo todo, né? Sim, e tanto assim, a performance medida de uma ilusão, eu fiz essa performance e eu fiz algumas visitas guiadas, e uma delas foi para o pessoal, com pessoas atendidas pelo CAPS, que é o Centro Psicossocial, de Atenção Psicossocial, uma coisa assim. E aí eu fiz essa versão dessa performance com essas pessoas, né, atendidas pelo CAPS. E aí um rapaz bem novo, acho que ele tinha por volta de 15 anos, ele falou assim, eu me senti enganado com essa performance. E ele falou de uma forma muito assim, natural, assim, porque eu entro ali como uma golpista, né? E aí eu vou tirando a medida das pessoas e eu entrego aqui uma fita barata, apesar desse processo, né, de usar o anel e tirar as medidas, tem uma finalidade, que é receber ali um anel, né? E são anéis de âmbito de casamento, e aí ele falou assim, me senti enganado. Então, eu acho que tem um pouco disso, de pensar nessas muitas faces que eu acho que também o relacionamento carrega. Assim. Eu acho que essa discussão ela caminha também de um lugar de conquista e ela vai se degradando. Eu acho que ela tem, apesar de ter um humor, ela acaba com o chute no estômago, ela acaba com uma imagem que você espera. Então, são imagens que têm uma dose de humor, mas que de repente tem um quê de pessimismo também. Assim. Eu acho que é mais pessimista do que. Eu acho que tem mais pessimismo do que esperança, mas infelizmente, assim, eu acho que tem. Alguém mais? Eu queria perguntar sobre o processo de conversar com essas pessoas. Tipo, você disse que, de certa forma, é inevitável você, né, deixar transparecer um pouco, se envolver de uma forma mais pessoal. Mas como que você, não sei, criava essa coragem para continuar conversando? Como que você se motivava a isso? Foi fácil? Como que foi? Não, foi
A Gabi não acredita até hoje. Não é verdade que eu não acredito. Não é verdade. Toda vez que você fala isso, toda vez que você diz isso, não é verdade. É porque assim, eu tenho uma história que me contempla, né? Por exemplo, quando eu era criança, eu torturava bonecas com trabalho de estrutura de objetos. E quando eu falo com essas cenas de estudos, não é uma série. Mas o fato é que foi muito difícil falar com isso. O Martin, por exemplo, eu lembro que eu tive que fazer várias coisas para ficar minimamente bem. Minimamente. Então eu respirava, fazia exercício de respiração, passava uma hora, e fazia um monte de coisa. E eu sempre acabava de falar com ele assim, totalmente deslutada, principalmente as conversas por áudio. Né? Agora, quando eu falava porque eu falava com vários motoristas ao mesmo tempo, não era tipo. E assim, falando com várias pessoas ao mesmo tempo, eu não podia ter informações muito diferentes. Imagina, eu falo com uma que eu sou casada e sou solteira com 29 anos, aí quando eu falo que eu sou casada e tenho 32. Então eu tive que criar uma história que fosse parcialmente verdadeira e que eu não me perdesse muito. Então nessa história eu tinha a minha idade mesmo, porque eu acho que essa idade que eu tenho, eu vou fazer 40 anos, é uma idade que socialmente é uma idade do desespero para as mulheres. Assim, a minha data de validade acabou, daqui a 3 meses acabou a minha vida. Tem um drama em torno dessa idade, assim, o que fazer depois. E o que eu achava que era de 40 anos, por exemplo. Então eu mantive alguns dados. Então eu mantive a minha idade, mas eu tirei a minha filha da história. Eu tirei a minha filha e eu falei que eu era divorciada. É lógico que assim, primeiro por isso eu falei pra ele que eu era casada, tipo, você não estou interessada, e mesmo assim ele continuou falando, né? E aí ele começou a jogar, tipo assim, espero que seu marido fale todos os dias o quanto você é linda. Aí eu fiquei meio triste, eu falei, não, ele não me fala. Mas quem vai falar todos os dias, ele não mas teve outra situação, então o que eu fazia? O que eu fazia? Eu criei eu até anotava, assim. Então, eu tenho uma idade de verdade, eu sou separada. E aí, algumas coisas eu falava mesmo que meu pai tinha morrido num acidente de carro. Eu tenho várias coisas super trágicas na minha vida e eu usava isso. Eu queria ver se eles iam, mesmo assim, tentar me. Tipo, todas as histórias trágicas, mesmo assim, eles iam continuar. E eles continuavam. Então, assim, eu podia falar a coisa mais trágica do mundo. Eles sempre iam falar uma história. Então, meu pai morreu, mas é como morreu. E a minha esposa, ela foi. Então, eles sempre contavam uma história muito, muito triste, muito mais triste. Eu estou escrevendo um livro, né, que tem a ver com essas histórias, e eu vou falando um pouco de como era falar com esses golpistas. E eu lembro que tinha situação que eu estava conversando que eu realmente queria conversar com alguém, eu estava me sentindo sozinha. Sabe quando você realmente queria conversar? E ele falou assim, mas como é que foi isso? Aí começava a falar, eu lembro que um golpista perguntou assim, tudo bem se a gente falar sobre os nossos relacionamentos passados? Aí eu, tá bom, tudo bem. Mas sinceramente, eu comecei a falar assim, que eu tive um casamento horroroso, não sei nada. E aí eu queria mesmo falar. Aí ele falou assim, I'm sorry, baby. E aí ele começou a falar dele. Aí nesse texto que eu estou fazendo, nesse livro, eu vou falando, poxa, eu abri o meu coração para você e você me ignorou desse jeito. Então, eu vou colocando tanto que eu também me coloco como uma pessoa vulnerável. Então, assim, tem uma moça no jornal, como caçadora de golpistas, às vezes a mídia dá uma exagerada na minha atuação, e as pessoas não entendem exatamente o que eu faço. Então, eu recebi um convite de programa de investigação criminal. Não sabia. Eu recebi um convite de programa de investigação criminal. E aí eu fui olhar o vídeo, é uma coisa super assim, pesada, tipo assim, esquartejamento, não sei o que lá, precisa fazer o que quer. E daí eu acabei não aceitando, assim, então fica muito confuso qual é a minha atuação. Né? E aí eu recebi em relação à minha atuação. Porque de fato você não atua como uma policial investigadora. Mas aí qual foi o problema? Eu falo assim, as pessoas começaram a achar que eu tinha sido responsável por prisões. Então você fica seriamente preocupado. Né?
Porque assim, não, você foi ser responsável pela prisão da golpista do time, mas podia muito, eu não reconheço. Mas realmente, pessoas, enfim, ligadas a isso vieram falar comigo. Então eu tive acesso a essas pessoas, mas assim, eu não sou responsável, não fui responsável mas a mesma prisão de ninguém. E aí tinham muitas pessoas também que vinham falar comigo, e eu acho que eram golpistas, tentando entender o que eu estava fazendo. Teve uma mulher que falou assim, nossa, eu estou com muito ódio, eu quero que você me ajude, eu quero me vingar, que você quer. Ela falou assim, então, olha, eu sou artista, meu trabalho não você não sou delegada, e ele falou assim, meu trabalho é poético, não, mas eu quero fazer isso, você pode me ajudar? E aí, de repente, ela aparece, desaparece no Instagram, aparece usuário inexistente. Então, eu acho que alguns golpistas tentavam entrar em contato comigo. Não sabia o que estava fazendo. E eu tinha um medo real que foi como se ela passa. Mas você está usando a sua imagem. Você pode ser assassinado. Mas, não, na real, eu tinha mais medo de ser assassinado se eu estivesse falando sobre política. Se eu estivesse falando de política, aqui são os assassinos reais. Eu teria muito medo de ser assassinado se eu estava falando sobre política. Muito mais. Os golpistas que vocês conversaram mais de fora, né? Ou tinha brasileiros? Sim, eles podem estar em qualquer lugar, eles têm muitos grupos que atuam, eles atuam como estrangeiros, às vezes estrangeiros, mas daqui mesmo. Então, assim, foi presa uma quadrilha em Guarulhos, em Guarulhos, em Campinas, então eles não estão exatamente distantes, assim. Mas o que eu entendo é que eles são rápidos, assim, no sentido assim, de que eles são covardes, eles atuam muito escondidos, assim, né? Então eu acho muito provável que eu seja alvo diretamente assim, de um golpista, porque não é isso que eles querem. É porque eles se expõem como fazer alguma coisa, né? Sim. Porque você não tem a identidade de ninguém. Não. Então, assim, a partir do momento que eles fazem alguma coisa, eles se expõem também na identidade de ninguém. Mas é porque eu comecei depois, assim, essa exposição, ela teve um peso emocional para mim muito grande, porque assim, depois que saiu tudo isso na mídia, que eu comecei a receber haters de mulheres questionando o que eu estava fazendo também, eu comecei a receber muitos áudios de mulheres falando que tinha acontecido de mulher, falando assim, olha, um rapaz passou na minha mãe, ela foi enganada por uma missão, ela compartilhou foto e agora está fazendo chantagem, porque falou que vai compartilhar essas fotos. Então tinha muita coisa pesada que eu recebia e eu falei com algumas pessoas, assim, eu não podia só falar assim, olha, eu sou artista, eu não tenho o que fazer. Então algumas são que a pessoa falar, então eu percebi que me parece não ter esse lugar para essas mulheres, porque não é a delegacia que vai oferecer esse acolhimento, não é. Então eu achei que o espaço da exposição, a proposta da exposição e eu mesma, isso tudo acabou virando esse lugar que não tem. Mais alguém? Quer falar alguma coisa, Nath? Eu acho que... Olá! Eu acho que eu queria... Teve uma pessoa que perguntou assim, e quais são os próximos trabalhos? Eu ia falar isso mesmo. Eu sempre tenho uma angústia, eu não sei se eu vou artista, não tenho angústia. Eu sempre acho que eu nunca mais vou conseguir fazer nada. Eu tenho sempre essa angústia. Assim. Mas aí eu percebo que eu já meio assim, já estou coletando todas essas frases dessas mulheres que deixaram os áudios e que aceitaram. Né? Então já tem coisas que estão surgindo assim. Mas a princípio eu sempre tenho o medo que eu tive dessa exposição um pouco era disso. Eu não consegui fazer nenhum trabalho. Então eu sei que eu tenho mais a falar sobre isso. E para mim é sempre um processo de angústia. Não é um processo assim, super lindo e com
Então eu acho que eu tenho um prejuízo emocional, físico e mental também muito grande, assim, que não se para dessa pessoa. Não, mas vamos lá, vai ser mais otimista que você. Existe uma concretude de uma realização nesse espaço, né, no lugar onde você também se formou, de uma certa maneira. Vamos pedir que a gente fale isso. Mas eu queria agradecer. Percebi que assim, 90% das pessoas que ganharam a exposição foram mulheres. Então, eu acho que são as mulheres ainda que apoiam o trabalho de outras mulheres. Eu acho um dado significativo isso, né? Porque não sei, um questionamento por que um trabalho de homem parece ser para homens e mulheres e um trabalho de mulheres só para mulheres? Uma coisa uma questão que eu sempre tive é uma exposição coletiva, que antigamente acontecia, uma exposição coletiva só com homem. Uma exposição coletiva só de mulher era uma exposição feminista. E uma exposição coletiva só com homens era o quê? A norma. Era a norma. Bom, gente, muito obrigada por terem vindo. Muito obrigada, Tati. A gente dá tchau. Ai, gente, muito obrigada. Eu sou muito sincerona, né? Depois eu fico assim, ninguém vai ver. Mas muito obrigada. Olha, Oi.